Me relembra os parágrafos que a gente vai trabalhar hoje, por favor. 49 e 50. Boa tarde, pessoal. Hoje é 21 de julho de 2022, 5h05. Estamos aqui para a nossa jornada Ser e Tempo do Heidegger, estudando os parágrafos 49 e 50, fazendo a travessia da morte, né? Porque é o tema-chave desses parágrafos, sempre com muito detalhamento, né? Sempre com aquele rigor do Heidegger, né? Como sempre, a gente demanda uma facilitação, né? Que é na perspectiva do encontro, ninguém é melhor do que ninguém. O facilitador, ele lança as ideias, ele generosamente, é uma oportunidade para o facilitador, é uma oportunidade, é uma necessidade do grupo. E hoje a gente vai ter a generosa dedicação do Rafael Miranda, que preparou a facilitação de hoje, e depois a gente vai começar a conversar. E eu, mais uma vez, vou postar o quadro de facilitação, tá, gente? Se cada um fizer uma facilitação, vai viver a experiência e vai facilitar a necessidade do grupo, tá? Com vocês, a facilitação magistral do Rafael Miranda. Oi, gente, tudo bem? Eu não sei se eu projeto não fiz um fichamento exatamente, mas enfim, um resumo, ou se eu não projeto, não sei o que fica melhor. Se quiser projetar, acho que a gente acompanha, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Gente, só um detalhe, para a semana que vem a gente não tem facilitador ainda, tá, gente? A gente precisa sair da reunião de hoje com um ser humano generoso para preparar a facilitação. São 2 parágrafozinhos. Quem puder colaborar, né? É necessário. Agradeço e é necessário. Opa, apareceu para vocês? Sim! Tá, beleza. Deixa eu ligar a câmera aqui. Projetei a tabela de facilitação aqui no chat, tá, gente? Tá, agora foi. Então, oi, gente, eu sou o Rafael. Eu decidi me colocar como facilitador nesse encontro porque quando eu voltar às aulas, para mim vai ficar um pouco difícil, né? Eu falei com o professor, tem bastante coisa para fazer. Então, vi também uma oportunidade, né, de fazer isso agora que eu tô de férias ainda. E o tema foi bem, não sei se dá para falar coincidência, mas enfim, o tema me interessa bastante, a parte justamente da morte. Então, caiu certinho, né? Então, falei para o professor, né, eu faço medicina e faço psicologia, sou bolsista nos dois, e eu não tenho muito conhecimento, assim, sobre filosofia, né? Então, se tiver algum erro, algum conceito muito errado mesmo, me corrijam na hora, tá? Para não ficar perpetuando algum conceito errôneo. Enfim, então, pelo que eu dei uma estudada também, nessa parte agora do livro, Heidegger começa a fechar alguns conceitos com a morte, né? Trazendo essa questão da temporalidade para toda a questão do design dele, enfim. Então, ele propõe aqui a diferença, pelo que eu consegui entender, né, da morte, nesse capítulo 49, parágrafo 49, a diferença da morte como a questão ôntica, então, de um único ente, de um único ser, né, e a questão da morte ontológica, então, essa questão bem existencial mesmo, mais ampla para todos os seres humanos, né. Então, ele propõe que a morte, nessa questão ontológica mais ampla, ela só tem como ser entendida de forma existencial como um fenômeno da vida, né? Então, a morte só pode ser analisada nesse quesito como pertencente ao ser no mundo, né? Então, ele puxa, assim, um pouco da questão da morte na questão biológica, a questão médica, etc., que é uma questão que tenta categorizar de alguma forma a morte, né? Definir o que seria a morte, o que não seria, na questão biológica mesmo. Só que daí ele traz que ele não coloca exatamente um juízo de valor, né, se essa descrição da morte ôntica seria ruim ou não, mas ela tem alguns problemas, né, porque é difícil de definir isso e é um caráter mais individual da morte nesse quesito, né. Então ele traz que toda essa análise da morte biológica e ôntica, ela na verdade seria subordinada nessa morte fisiológica, seria subordinada à questão ontológica da morte.
Acho que tá pra cá. Oh, meu Deus. Só um minutinho. Então ele traz aqui, eu achei essa parte bem interessante, mas bem pesada, né? De refletir sobre que a presença, ela pode, aqui nessa parte, né? Ela pode findar, então a presença pode ter um fim sem morrer de forma fisiológica, né? Então seria quase como uma morte êntica, né? Ôntica, quer dizer, em vida, né? Então um fenômeno intermediário em que ele coloca como um deixar de viver, né? Essa morte ôntica durante a própria vida. Então, o morrer em si, ele coloca que é um modo de ser, justamente por esse conceito, né, do ser para a morte. Então, a morte seria um modo de ser onde a presença e a existência é já para a morte. Então, a presença, ela em si, né, a gente já falou disso no outro encontro, ela nunca termina de fato. E ela não pode ser vivida, né? Ele coloca também naquele conceito do ser para o outro, eu acho, se não me engano, que a gente, enquanto um único ser individual, a gente não vivencia a morte de fato individualmente, né? A gente sempre vê a morte no outro, né? E o quanto isso constitui também o nosso psicológico e a morte ontológica, né? Dele também puxa um questionamento sobre a parte biológica de novo, o que seria doença, o que seria morte, a questão biológica da doença e da morte e a questão existencial também. E ele puxa de novo que a interpretação existencial da morte precede a questão biológica. Porque ele também traz logo em seguida que investigar formas e tipos de morrer já pressupõe a existência desse conceito de morte, né? Então, gerar teorias, gerar debates sobre isso é mais teorizar sobre a vida do que sobre a própria morte em si, né? Porque para existir a morte tem que existir a vida antes, né? Eu não sei se está fazendo muito sentido a linha de raciocínio que eu estou seguindo, mas estou seguindo mais ou menos a ordem que ele coloca mesmo, né? Enfim. Deixa eu pensar. Daí ele também coloca bem interessante no final desse parágrafo, né? Um pouco de discussão sobre possibilidade de teorizar sobre possibilidades pós-morte, né? Ele também não coloca, ao que me parece, um juízo de valor sobre esse tipo de discussão, mas fica meio fechado, né? Não fechado, mas ele vai puxar mais para a questão da morte enquanto vida mesmo, e não essas possibilidades mais metafísicas. Enfim, é bem interessante porque, para mim, assim, como leigo em Heidegger, antes parecia que ele ia abordar as coisas de uma forma muito metafísica, muito abstrata, talvez. E daí, lendo aqui, fica bem concreto, né? O que seria, apesar de bem complexo, fica bem concreto também, e que não seria uma discussão tão metafísica e tão abstrata, né, da morte. Então, ele termina falando que a morte é uma possibilidade de presença, né? Daí, entrando no parágrafo 50, que é um prelineamento da estrutura ontológica existencial da morte. Então, ele conceitou antes, né, que o que ele ia abordar da morte seria essa parte ontológica, principalmente, e não ôntica. Então, agora ele vai trazer essa parte. Então, ele fala um pouco sobre cura. Então, a cura seria uma constituição da presença, e a presença seria quando o ser para o fim... Oh, meu Deus, me perdi. Então, a cura torna-se, então, a constituição da presença quando o ser para o fim em sua constituição. Então, a cura está dentro da presença, né? Constitui a parte da presença. E a presença também é constituída por esse ser para a morte, né? Esse ser para o fim. Daí aqui ele pontua a parte do pendente, independente, enfim, é bem interessante esse pedaço, né? Então ele pontua que o fim da presença no ser para a morte não se dá como algo que está pendente, né? É bem interessante de pensar desse jeito. Então, a gente é um ser para a morte, a gente sabe que a morte vai acontecer, é uma grande questão existencial, mas ela não é uma pendência, né? Isso porque para a presença o fim é independente. Então, a morte não é simplesmente algo ainda não dado, né? Ela é algo impendente, ela é algo iminente. Então, a morte seria como a possibilidade que existe, né? Daí volta naquela parte no ser com os outros, né? Que a gente só vê a morte no outro e não vivencia, de fato, a princípio, a nossa própria morte, né? Individual. Então, a morte também transforma a presença em si em algo... Então, a morte também transforma a presença em algo impendente, né? Então, a própria morte aumenta essa questão do poder ser da presença.
Então a morte vai ser a possibilidade justamente da impossibilidade absoluta, né? Isso é um conceito que explode um pouco a mente, né? Então a morte é a impendência mais privilegiada, justamente porque ela é a possibilidade da impossibilidade absoluta. Então a morte seria esse ponto onde não existem mais outras possibilidades depois dela, né? Ela se torna também mais privilegiada, porque é uma ele coloca desse jeito, né? A possibilidade mais própria, irremissível e insuperável. Mas daí eu achei super interessante esse pedaço também, que ele coloca que ao mesmo tempo em que isso existe, de fato, né? Como uma coisa impendente, ela não está literalmente explícita e dada para todo mundo, né? Desde o início. Daí ele diferencia a angústia desse conceito de morte como fim das possibilidades, e ao mesmo tempo o medo da morte como um fim da vida individual e ôntica, né? E que elas são coisas diferentes. E que pra gente ter, pelo que eu entendi, né, pra gente ter esse medo da morte como um fim da nossa vida individual, também existe previamente essa angústia da morte como fim das possibilidades, né? E como esse poder ser e presença também. Então a angústia da morte ontológica em si, ela seria ele colocar arbitrária, individual, não seria, né, arbitrária, não seria individual, nem singular, e não seria esse humor fraco ou rebaixado, essa tristeza simplesmente, né? Não simplesmente também diminuindo, né? Mas enfim, não seria esse simples humor rebaixado pelo entendimento de que a sua vida individual vai ter um fim, mas sim esse entendimento de existir para o fim, né? E esse poder ser. Então a morte nessa questão seria mais do que, entre aspas, desaparecer, né? Ela seria esse conceito todo de ser lançada no mundo com o poder ser, que seria privilegiado e insuperável, né? Que ele coloca aqui em cima, né? Da morte ser muito privilegiada com possibilidade própria, irremissível e insuperável, né? E daí ele termina esse pedaço falando da morte enquanto fundamento na cura, né? Então a cura seria essa questão mais ontológica da totalidade do todo estruturado da presença. Então, eu acho que é isso. Eu tentei resumir de uma forma curta, né? Também para não ficar me prolongando e também sem tanta propriedade no que eu estou falando, mas eu achei muito, muito, muito interessante o quanto o texto dele consegue ser aprofundado, muito denso, né? Em poucas frases, assim. Esses parágrafos são curtos até, né? Relativamente. E principalmente o 49 eu achei bem impactante. Quando ele fala naquela parte da morte também poder ser vivenciada todos os dias, né? Deixa eu ver em qual pedaço que tá isso. Que a morte em si nunca finda, né? Ela pode ser também esse deixar de viver enquanto morre, né? Enfim, acho que é isso. Muito obrigado em nome do coletivo, Rafael. Queria tomar a liberalidade de elogiar o Rafael, que é a primeira vez que ele está se apropriando do Heidegger, e como ele conseguiu, né, com muita desenvoltura, né, com muita propriedade, né, ter essa primeira aproximação e desenvolver com muita intensidade, com muito rigor, né, ao mesmo tempo com muita espontaneidade, né, Rafael? Esse é um exemplo, né, para as pessoas que estão chegando, de que não é exatamente um bicho de 7 cabeças, fazer uma facilitação, porque nós estamos nos encontrando e um dá suporte para o outro. E isso não exclui o fato do Rafael ter feito um trabalho maravilhoso hoje. Muito obrigado, Rafael. Tá? Gilberto levantou a mão. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Parabéns também para o Rafael, legal as colocações que ele fez. Queria só fazer um comentário. Estão me escutando bem? Sim. Tá. Queria só fazer um comentário, que a morte, né, ela é um tipo de conceito que em filosofia a gente chama de uma definição negativa. Não negativa no sentido de juízo de valor, negativa no sentido de a gente definir algo pelo que ele não é. Ele é uma exclusão de uma série de coisas. É a mesma coisa que acontece com o conceito de infinito e eterno. Ninguém sabe o que é infinito e eterno, sabe o que não é, porque somos seres finitos e eternos. A experiência direta da morte, ela não nos dá condições de fazer um juízo sobre ela. Então, quem é vivo que define a morte? Então, ele faz parte, a meu ver,
desse rol de palavras, né, de conceitos definidos de forma negativa. Porque quem é vivo que define a morte. Quem está morto não tem como definir, né? O futuro, por exemplo, é uma palavra também que me parece ser uma definição com base no não ser, né? Nos carece de experiência direta, de positividade para ser definido. E a morte me parece que cai como uma luva, né, nessa questão. Queria só comentar sobre isso, né? Então, é a hora que a gente começa a se debruçar sobre a morte, sobre o que ela significa e tudo mais, a gente tem uma série de extensões de sentidos, né? Eu acho que Heidegger vai trabalhar a não presença como também uma espécie, uma forma da morte, né? Que é bem interessante, que me leva a pensar como hoje, né? Principalmente hoje, a exclusão e o isolamento que a velhice experimenta, como um ostracismo social, que na Grécia Antiga o ostracismo era uma punição, né? Era uma exclusão social. Hoje ele é socialmente aceito para pessoas mais idosas, né? É o isolamento, é a perda de uma experiência de vida, é uma preparação para a morte, né? Que é feito não pela pessoa que está chegando ao seu fim, mas pela própria sociedade. Já exclui para justamente se acostumar com a ausência, me parece, né? São só comentários aí. Mais uma vez, parabéns, viu, Rafa? Eu só queria comentar com o Gilberto, assim, eu estou chegando uma licença para desenvolver um projeto de pós-doutorado na Universidade de Paris, né? Uma coisa que eu noto em Paris e na França é que a gente vê esses velhinhos com bengala de 90, 95 anos, né? Andando pelas ruas, né? Isso me fez pensar que às vezes o isolamento também é uma questão social, né? Questão de condições de locomoção, questões de segurança, de andar nas ruas, né? A ontologia também é sociopolítica, né? Como é que é para um idoso que hipervulnerável de 95 anos andar com bengalinha na favela, na palafita aqui de Santos, né? Entendeu? E é muito comum você ver velhinhos muito fragilizados, né? Andando nas ruas, né? Na Europa. Quem mais quer comentar, gente? Porque esse é o momento do encontro. Se a pessoa não leu, é o momento de compartilhar uma percepção, né? Como é que está sentindo. Esse pedaço do meu resuminho ali que eu coloquei, tá mais ou menos copiado do livro mesmo também, que eu coloquei no chat, eu acho que eu achei talvez a parte mais impactante, assim, do texto para mim. Porém, tudo isso não é explicado para o ser que se encontra lançado no mundo. Nada está explícito. É na angústia desse estar lançado na morte que surge esse entendimento. A angústia com a morte é então a angústia com a forma mais privilegiada de possibilidade que é irremissível e insuperável, né? É a tal da única certeza da vida é a morte, né? Então está entranhada, né, gente? Entranhada, né? É como uma angústia constitutiva do ser humano, né? É diferente de angústias para a vida, né? Uma angústia de pagar as contas, de se relacionar, de se realizar, né? Ela está entranhada, né? Entranhada. Eu acho que o Rafael hoje colaborou muito nessa explicitação, né? E às vezes a gente esquece ou recalca, né? Ou os dois juntos, né? Pois é, eu pensei nessa parte, o que não é tão explícito assim desde o início, né? Também porque socialmente, como você puxou a parte social também, a gente não fala sobre a morte, né? Sim. Então tem que ler um autor difícil como Heidegger para pensar numa coisa tão profunda dessas que, de certa forma, deveria ser conversada naturalmente, né? E essa questão da cura que você falou, Rafael, que está no fim, é muito tocante pensar que a morte está relacionada com a cura, como essa sedimentação da vida, né? Esse aprimoramento da vida, né? A cura, a palavra cura, a imagem que eu vou sempre falar, a cura é aquela coisa do queijo, né? Que você vai fazer uma cura, né? Até para o queijo entrar no ponto, vai escorrer o líquido. Né? A vida é essa cura, esse aprimoramento,
essa lapidação, né, da cura, né? Cura como uma forma de aprender a se cuidar, né? Aprender a se aprender como pessoa, né? E a morte está intrínseca na cura, né? Está intrínseca nesse aprendizado, né? Colocada no horizonte como assim, até viver para morrer de uma determinada forma ou não de outra, né? Viver com um certo critério, uma certa temperança ou não, ou viver 80 anos em 20, né? Que isso já determina uma certa maneira. A maneira como a gente se relaciona com a vida também determina a maneira como a gente morre, né? Guilherme? Bom, boa tarde, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer o Rafael pela bela facilitação, né? Eu acho que eu nunca ouvi alguém falar de Heidegger tão sucintamente em termos tão claros, né? Acho algo muito bonito de se ver, né? Eu fiquei pensando, né, um pouco nessa questão da morte, né? Ser uma possibilidade um pouco oculta, né, da vida, né? Eu me lembrei que logo no começo do segundo tempo é muito difícil de falar isso, né? Mas lá quando o Heidegger está discutindo a instrumentalidade, né, ele fala que a presença ou o Dasein, né, tem uma tendência à proximidade, né? E por isso nós muito mais não percebemos aquilo que está mais próximo de nós. E eu acho que isso tem um caráter muito importante com a morte, né? Porque a morte é a possibilidade primeira, né? Para morrer você só precisa estar vivo, né? É a primeira possibilidade que aparece, né, para a existência como si. E talvez por isso, né, dessa questão da proximidade, né, que ela seja uma experiência tão obscura, porque ela é tanto a primeira possibilidade como o final de todas as possibilidades, né? Como diria o Caetano Veloso, aquilo que estava oculto tendo sido óbvio, né? O que isso afeta o grupo? Que tipo de sentimento desperta quando a gente fala de morte, gente? A gente estuda a morte, né? A gente está tendo o privilégio de estudar sistematicamente a morte, né? Tatiane, querida, por favor. Sim. Boa tarde, eu queria agradecer o Rafael também, achei muito bonita a fala dele. E em relação à morte, igual você estava falando, professor, eu tive essa experiência, porque na pandemia, eu fui para São Carlos, que eu moro no ABC, e aí lá eles têm um contexto totalmente diferente de viver, existem pessoas bem mais velhas, e parece que eu tinha diminuído essa sensação de angústia perante a morte que eu tinha aqui numa cidade grande. E nisso o meu pai chegou a falecer aqui, e eu senti uma diferença muito grande de lidar com isso quando eu estava em outro contexto. Eu acho que a forma, às vezes, de você lidar com a morte está muito atrelada ao seu convívio social com os demais. Pelo menos foi essa sensação, essa sensibilidade que eu tive. Sim, muito, muito boa a tua partilha. Rafael colocou, e o quanto a parte social que nos impossibilita de falar disso livremente torna ainda mais oculto. É um tabu, né? Em contraponto, a gente tem certas civilizações que a pessoa só dá o nome para o bebê depois de um tempo, né, que o bebê já manifestou uma certa presença, um certo estilo de estar no mundo, né, que aí que confirmou que vai vingar, né, no sentido de que a semente vai vingar, né? Que isso também é uma relação com a vida e no horizonte a morte, né? Porque quer dizer que é como se o bebê ainda não tivesse encarnado direito, não tivesse se manifestado, né? Ou seja, ele está meio morto, né? Ainda não confirmou sua presença, né? Ele ainda não aconteceu, né? Como isso tem a ver com relação com a vida? Tinha uma entrevista com a Bruna Lombardi que ela fazia num programa, ela viajava o mundo, ela estava em Portugal. Lembro direitinho da cena. Tinha uma senhorinha de uns 80 anos,
toda vestida de preto, sabe? Com um chale preto assim, sentada no degrau da escada, assim, aquela cidade antiga de Portugal, né? E ela perguntou o nome dela, por que que ela estava triste, vestida de preto. Ela falou, porque meu marido morreu, né? Ela já tem uns 80 anos, né? Que meu marido morreu, eu estou de luto, né? Mas quando que ele morreu? Quando eu tinha 20 anos. Então ela viveu uma situação de luto durante 60 anos, gente. Para ver como uma mortificação, né, gente? Eu acho que para a gente que trabalha com saúde em geral, com psicologia, eu acho que é essa sensibilidade do intrínseco, né, do entranhado na vida, é que às vezes faz com que a gente, numa sociedade neurotizante, né, sociedade produtivista e que da vida produzida em série, ela meio que formata a gente para viver uma mortificação cotidiana, né? Que a gente tem que resistir a isso, né? Inclusive, é dito, né, que a gente precisa elaborar o luto para não viver de luto. Sim, Como essa para lutar, né? Para lutar. Exatamente, para lutar. E me chamou a atenção também nessa leitura, na explicação que o Rafael fez, é que muitas vezes a gente pensa na morte, né, como o fim da existência física, mas quantos lutos a gente vivencia de separação, de perda de emprego, os lutos insólitos, não reconhecidos, né? Eu, por exemplo, trabalho com perda gestacional, neonatal, e de crianças até 1 ano. E como, esqueci o nome de quem falou aqui, acho que era o Gilberto, dos idosos, desse ostracismo, e existe muito isso também, a gente observa em mães que perdem os seus bebês. É quase como se essa mulher ela fosse meio amaldiçoada, ai, cuidado, se eu encostar nela, talvez eu perca o meu bebê também, se ela quiser fazer doação das roupinhas do bebê que as pessoas não aceitam, porque, ai, puxa, né, é aquela que perdeu o seu bebê. Então, a gente tem isso nas duas pontas, né, tanto para os idosos, né, que estão aí experienciando esse momento, mas também existe isso no começo da vida. Um bebê que não sai da maternidade, ele é considerado um bebê que não existiu. E é muito interessante porque as famílias querem validar a existência desses bebês, mas a sociedade não. E diferente de um filho mais velho, que essa morte ela é reconhecida, se você perder um filho de 15, 30, 50 anos, todos vão lembrar desse filho. Mas se você perder um bebê, não. É um assunto velado. É um Então, tabu, né? é um tabu, exato. E é isso, né? Só queria trazer essa fala dessas outras perdas também, né? Que a gente se depara. Você está falando uma coisa, Mila? O bebê o nascituro, o bebê que morre, está fadado à inexistência, né? Exato. Né? A invisibilidade, inexistência, mutismo, né? E quanto mais precoce é essa perda, mais é a necessidade do não reconhecimento, da não validação. Sim, sim. Enfim, é um fenômeno, né? Sim. Mesmo. É como um apagamento de uma história, né? Exato. Tanto que as mães, elas trazem, poxa, as pessoas, elas evitam falar disso comigo, como se o fato delas falarem fosse me fazer lembrar. Mas o fato é que eu nunca esqueci, que essa história me pertence. Então, não é o fato de você falar da perda do meu filho que vai fazer com que eu me lembre dele, porque ele tá aqui, eu me lembro sempre. E deve ser muito difícil elaborar o luto, né, nessa negação, né, social, né? Sim, totalmente. Tanto que a gente tem, né, um dos tipos mais complicados, né, de lutos, mais agudos ali, inflamados, né. Nossa, que fantástico. Por isso que esse encontro é maravilhoso, gente. Cada um traz uma perspectiva de vida, a gente vai compondo, né? Fantástico. Obrigado, Mila. Deixa eu só dizer uma coisa que no sentido oposto. Uma amiga da família perdeu o filho no acidente de carro, o filho com 25 anos. Ela está no Facebook, ela conta assim: hoje faz 6 anos, 32 dias e 7 horas que o meu filho morreu. Ela faz isso todo dia. Aquela
não consegue elaborar o luto, entendeu? Ou não consegue transcender. 6 anos que ela está nessa, né? Dizendo que a dor é insuportável, né? Incrível como cada um também, fenomenicamente, se relaciona com a questão do luto e da morte, né? Isso em Facebook, que é um espaço público, né, gente? É um espaço de rede social, devassado, né? Eu não consigo sequer imaginar como seria perder um filho, porque é uma coisa tão antinatural, né? A gente tem que morrer antes, não tem jeito. A fala da Mila foi muito interessante, tem esse outro lado, né? Porque é uma coisa assim, um bebê é um vir a ser, né? Cheio de expectativas e tudo mais, nossa, é uma coisa que é inimaginável. A minha experiência com a morte recente, que foi da minha mãe, como eu falei a semana passada, eu estava lendo Heidegger aqui, ele fala sobre nos encontrarmos diante da morte de outro, a nossa própria consciência de finitude, que essa angústia que dá diante da morte tem a ver com a angústia de que o meu ser também está lançado para a morte. Eu só fui sentir isso num segundo momento. Num primeiro momento, foi a ausência da minha mãe mesmo que mais me tocou, e eu lembro que logo em seguida eu fiquei muito pensando na minha morte em relação ao meu filho. E eu queria intensificar a minha presença com o meu filho, porque como eu falei a semana passada, eu dei sorte, se é que isso pode ter alguma dimensão de sorte, porque a minha mãe morreu vivendo comigo em plena pandemia. E eu estava já há 1 ano e meio já longe dela. Ela veio para conviver comigo. Então, assim, os últimos dias da vida dela, os últimos meses da vida dela, foi uma presença constante comigo. Mesmo assim, foi extremamente doloroso. Eu fico imaginando, né, como aconteceu com a Tatiana, parece que perdeu, a Tatiane, né, perdeu o pai dela, ela estava em viagem, né, não sei se foi possível vê-lo, se despedir. Isso deve ser dilacerante, né? Eu tive, entre aspas, essa sorte, né, que pode ser dito dessa forma. Mas eu lembro que o meu primeiro momento, a minha questão, não foi com a minha própria finitude, foi no sentido de, e se eu não posso dar essa dor para o meu filho, de eu faltar com ele, né, estar ausente da vida dele, sem que a gente tivesse convivido, como eu sou separado, essa é uma coisa muito presente, eu quero conviver mais, não posso, né, moramos longe e tal, não sei o quê. E se eu morrer aqui? Como é que faz? A gente deixou de fazer tantas coisas. Então isso foi o meu primeiro ponto de desespero, depois do próprio desespero da morte da minha mãe, né? Aí depois que eu fui pensar, poxa, eu também vou morrer, já tô com 50, né? Não vou durar tanto, né? Foi um terceiro momento para mim. Eu queria falar isso porque o Heidegger fala da gente encontrar a própria finitude, né? E eu encontrei a própria finitude em relação ao meu filho só. Na minha mesmo, na minha ausência, né? Pensar na minha ausência foi uma coisa bem mais distante. Alguém já viveu alguma situação limítrofe assim que sentiu a morte num horizonte bem perto e gostaria de compartilhar essa percepção, né? Algum relance da morte assim? Alguém Uma viveu? vez eu estava ensinando na escola, aí eu senti uma dor no coração, assim, parecia assim que meu coração tinha parado. Assim, foi uma dor assim tão profunda que eu pensei que eu fosse morrer de verdade. Porque às vezes a pessoa fala assim, às vezes a gente é jovem, a gente não pensa que um dia pode morrer, né? Eu, quando era assim bem novinha, eu nunca tinha parado para pensar no negócio, de morte, porque quando a gente é jovem, é, parece que isso não faz parte da nossa vida, da nossa cultura. Parece que a morte só é morte quando a pessoa é mais velha, ou então quando ela tem algum problema, ou quando já nasceu com algum problema. Quando a gente é jovem, não tem nenhum problema aparentemente, parece que isso não existe, não é uma realidade. Aí depois disso foi que eu fiquei assim ligada, assim, pensando assim, ixi, eu tô nova, com 20 e alguma coisa, senti isso, e se eu morresse naquele dia, às vezes a gente não se prepara assim tanto
para algumas coisas, né? Só quando a gente vivencia de perto é que a gente entende algumas coisas que não passaram antes na nossa mente. Sim. Obrigado pela partilha, tá, Luciano? No sentido oposto, gente, vocês percebem que eu faço umas associações aqui, gente. Ocupe um espaço, porque a minha ansiedade eu vou falando, tá, gente? Obrigado que o Gilberto está falando, a Mila, a Luciana, quem mais que está falando aqui? A Tatiane, o Rafael, enfim, Guilherme, né? Mas existe um movimento oposto também. Uma vez um parente muito próximo meu morreu, aí inventaram de fazer o discurso sobre o velório, né? Aquele discurso final de despedida, né? Era um parente que teve uma vida muito insignificante. Não chegou a ter uma vida ruim, mas insignificante, muito autocentrado, né? Aí o cara perguntou: vocês estão aqui presentes? Vamos falar as qualidades da pessoa, né? Falar o nome hipotético do José, hipotético. Fez aquele silêncio, gente. Fez aquele silêncio. Tinha 40 pessoas na sala, aquele silêncio. Aí alguém levantou a mão e falou: ele era bonzinho. Gente, mas você passar 80 anos da vida. E o pessoal, e foi a única fala, entendeu? E dizer que é bonzinho, no diminutivo ainda. Gente, olha, se eu morrer, gente, vocês forem no meu velório, gente, inventa alguma coisa, tá? Fala só de bonzinho, não, tá? Se eu morrer, quando eu morrer, né? Não é se eu morrer. Se eu morrer. Enfim. Se bem que já isolaram a proteína do envelhecimento, gente. Vamos pensar em outra dimensão, né? Talvez. Hoje ela. Bom, ter 40 anos, os nossos bisavós que tinham 40 anos, eles eram velhos, né? E hoje já tem processos de genéticos que podem, a curto prazo, em poucas gerações, já pelo menos expandir a vida para 120 anos, né? Como é que é a angústia existencial de você constituir sentido com esse tempo se expandindo, né, gente? E às vezes com uma vitalidade em função da genética, em função da, sei lá, de avanços tecnológicos, né? Como é que é isso? Como é que é a angústia existencial de viver 130 anos, né? Então, sabe, esse tema da morte, ele tem trilhões de combinações, tem a ver com tecnologia, né? Transhumanismo. Pode falar, Gilberto. Hoje a discussão sobre o transhumano, né? A integração da máquina, da cibernética com o biológico, né? Tem trazido algumas análises interessantes sobre até onde vai a vida, até quantas partes do meu corpo podem ser substituídas e ainda eu ser considerado um ser vivo, né? Fica uma questão assim limítrofe bem interessante de ser discutido. E uma coisa que a Luciana falou que me deu assim, eu me lembrei nitidamente na minha juventude, já faz algum bom tempo, a gente se acha imortal, nada acontece com a gente, nada vai acontecer, né? Minha mãe era aquela mãe, parece mãe judia, sabe aquela mãe judia? Embora não sejamos judeus. Mas ela, não, leva a blusa de frio, leva guarda-chuva se vai chover, toma cuidado e tal. Eu me achava invencível, jamais poderia acontecer alguma coisa que pode acontecer com qualquer um, não aconteceria comigo. Não sei se é hormônio isso, se é alguma questão social que está envolvida nisso. Isso fica uma grande dúvida, por que o jovem se acha imortal? Sim. Guilherme? Eu gosto de comentar isso quando nós falamos sobre morte, né? É que a nossa ideia de morte, ela é muito ainda atribulada, né? É uma questão biológica, né? Eu sempre lembro que existe uma água-viva que ela possui um nível de regeneração dos telomeres nela, para aqueles que não sabem, né? Os telomeres são as pontas das células, né? Que é o que funciona como o processo de rejuvenescimento da célula, né? E esses telomeres delas não se desgastam.
Ou seja, quando ela atinge a idade adulta, ela se torna criança novamente e repete o ciclo, né? Dessa maneira, ela não possui uma morte biológica, ela não morre assim com o tempo. Ela pode morrer por trauma, né? Ela pode Acidente. adoecer, morrer, você pode matar ela, né? Adoecer, né? Mas por tempo, se você deixar ela vai viver longamente, né? Eu acho que esse é o ponto da questão, né? Até quanto a morte vai ser a definição de fim da nossa existência, né? Se é possível se for possível replicar esse processo, né? E ao mesmo tempo, né? Se for possível replicar esse processo, é desejável replicar ele, né? Que quem nós vamos nos tornar, né? Se nós nos tornarmos eternos, né? Ou trazendo para uma questão mais prática, né? Adianta estender a vida se a qualidade de vida provavelmente irá piorar, né? Levando em considerações, né, o que seria necessário, né, para se estender a vida, né? Acho que até mesmo se existe um fim, né? Porque a partir do momento que, por exemplo, eu perdi o meu pai, e aí eu falo do meu pai, ele vive em alguma esfera, nem que seja na minha memória e na expressão do meu DNA. E que lá na frente, uma vez tive uma discussão num outro grupo de estudos, que assim, ninguém em casa toca piano. E aí nasce um ente ali da família e, sei lá, aos 6 anos o moleque vira o gênio do piano, mas ninguém na família toca piano. E aí você vai fazendo uma investigação profunda e tal, e aí você descobre que o tataravô tocava piano. Então, né, levando para um outro campo aqui, até para a gente pensar, mas morre mesmo? Que expressão é essa? Será que é essa célula aí que o, que o Guilherme fala? O que vive? O que continua vivo disso, né? Para onde vai? Eu não sei, às vezes eu fico elucubrando aqui, puxa, mas volta? E essa expressão, né, desse DNA, essa lembrança que é tão presente em todos aqui que passaram por perdas, né, vive dentro. Sim. A Luciana aqui no chat colocou, tem a questão da doação de órgãos, né? Que é toda uma afeição. A gente vê assim os vídeos da pessoa que vai escutar o coração doado do filho, do pai, da mãe no corpo de quem recebeu o órgão, que tem aquela comoção, né? Escutar o coração, né? E só mais 2 associações, gente. O espaço aqui é para a gente fazer associação e se elaborar, né? Deixa eu só falar depois da Débora. Vocês viram atualmente, gente, que o pessoal está utilizando de computação para pegar o som, a fala das pessoas, né? Para montar aquele esquema de você ligar para a pessoa e conversar com a pessoa, com a memória, com as falas memorizadas, que o computador faz toda uma programação, né? Exatamente. Fernando, só complementando, é uma inteligência artificial Sim. que vai pegar toda a vida pregressa da pessoa que morreu nas redes sociais, Sim. recompor a fala. Então é um negócio até fantasmagórico mesmo, porque a pessoa vai falar com o falecido e a pessoa responde usando a mesma forma de falar, o mesmo jeito de falar, o mesmo campo semântico, Sim. tudo. Ou seja, está falando com a memória precedente da pessoa que foi registrada, tem que estar registrado em algum meio digital, para que isso seja resgatado e a inteligência artificial, o algoritmo, trabalhe para reconstituir isso. É um negócio... Putz, é disso que você está falando, né? Sim, você pode fazer um holograma, colocar no metaverso. Agora tem o tal do metaverso. O Rafael falou do Black Mirror aqui, que tem um episódio, eu assisti também, né? Nossa, esse episódio, ele mostra bem isso que o Gilberto falou, né? Porque teria, primeiramente, que a pessoa ter postado quase tudo, todos os dias dela na rede social, né? O que pode ser comparável com a atualidade, né? Mas O que não está muito longe, né? Mas elevado a um nível um pouco mais assustador ainda, né? Mas daí, nossa, a questão existencial da personagem com esse... Não sei como que era o termo, se era um robô, enfim, esse boneco que atuava daí como o ex dela, que morreu. É bem assustador aquele episódio. E sem falar... Sem contar que a inteligência artificial aprende a aprender, né?
Nossa, sim. Ela vai se desenvolvendo. Conforme a interação, ela preserva assim, algumas características do falecido, mas ela vai aprendendo. É como se ele estivesse continuando a viver. É meio assustador isso, pelo amor. Mas só para pensar que teve um estudo chinês, eu não lembro há quantos anos, talvez uns 7, 8 anos, talvez um pouco mais. E havia um útero artificial para gestar bebês. Olha, Um útero artificial, gente, como assim? Então, pensar no metaverso, no holograma, sim. Acho que parte disso, sabe, dessa percepção que nós temos sobre a morte, tem a questão também do atemporal. Como a gente consegue explicar o que é para sempre, né? Falar sobre para sempre é muito difícil, porque eu sou psicóloga clínica, então, com os meus pacientes em luto, né, a gente se depara muito com essa questão, né, do para sempre. O que que é isso? Que tempo é esse? Né? Porque a gente conhece tudo aquilo que tem um determinado tempo, né, que acontece em tempo e espaço. E como você explica para sempre para uma pessoa, né? Eu acredito que nesse processo de luto, esse para sempre, elaborar esse para sempre, é o que dificulta tanto, né? O que dói tanto, imaginar que realmente é para sempre. E com relação, né, ao que nossa colega falou, é exatamente isso. As pessoas, elas são eternas dentro da gente. A gente não consegue deixar de amar, né? Quem foi? O sentimento de amor, ele sempre vai estar ali, intacto, né? Muitas pessoas falam, eu amava muito. Bom, eu ainda continuo amando, né? Porque o sentimento não muda. Mas eu percebo que essa dificuldade, sabe, em falar sobre o luto, em aceitar, né, em pensar nessa questão, também tem a ver com isso, né, esse atemporal. Tem uma experiência interessante, quando meu filho ele tinha 3 anos de idade, ele me perguntou bem assim, mamãe, quando tiver passar muitos anos, você vai ser velhinha? Eu falei, vou ser velhinha. Ele falou, e depois disso, o que acontece? A gente fica mais velhinho e mais velhinho, e aí a gente morre. E aí, de repente, ele, assustado, virou para mim e falou assim, então você vai morrer um dia? Aí eu falei, sim, mas aquilo gerou uma angústia nele, uma angústia sem tamanho. E aí eu, sem saber o que fazer, eu falei, olha, mas a gente não tem que se preocupar com isso agora. A gente tem que se preocupar com tudo aquilo que a gente está construindo junto, né? Com tudo aquilo que a gente está vivendo, o quanto eu te amo, o quanto a gente é feliz junto. Mas eu percebi que esse impacto da morte, ele se depara também com essa questão, né? Do para sempre. O que é isso? Como a gente explica isso? Né? Essa é a minha percepção. E às vezes eu, em terapia, né, com os pacientes, a gente vai buscando, né, meios de se elaborar esse para sempre. Sim. Fantástico, Débora. Fantástico. Tem a ver até com o platonismo, que a gente é educado, as transcendências, né? Que às vezes eu acho que criam grandes campos de delírio, na minha formação de psicólogo, assim. Pensar no eterno, às vezes, se aconchega por um lado, por outro pode provocar uma ausência do presente e pode criar espaços delirantes atrozes, né? A vida É um eterna, niilismo, o é um que está niilismo. depois, né? Não é questão de acreditar se tem ou não depois, mas isso pode ser uma fuga do presente, né? O Gilberto. Não, eu só queria citar Nietzsche, né? Ele define o niilismo justamente por essa conforto no não ser, né? Numa eternidade, num futuro não vivido ainda, né? Por incrível que pareça, né? Ele coloca o cristianismo como niilista, justamente porque pensa na vida além. Né? O Rafael também concorda, isso tem a ver com a nadificação do Sartre, né? O nada é tão angustiante, a vida é tão angustiante que a pessoa cria a transcendência para uma forma de conforto. Né? Isso que o Gilberto falou, ele com certeza,
pode falar melhor do que eu até, né, da área da filosofia, mas do Nietzsche, nossa, assim, da crítica que ele faz, né, a sempre esse foco em outra coisa, no depois, eu não sei se é essa palavra certa, mas enfim, quase um desrespeito à vida agora, né, sempre um foco em outra coisa, talvez metafísica, transcendente, enfim, e a vida agora nunca entra em foco, né? Então, pessoal, mais algum comentário? Porque a gente ainda vai ter. A gente vai ter umas questões de ordem aqui, estruturar um pouco as nossos encontros. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, gente, para quem tá chegando agora, porque às vezes não estava nos outros encontros, a gente está fazendo um encontro, que a gente vai até fevereiro, mais ou menos, do ano que vem, estudando Ser e Tempo. Temos o horizonte de, em sequência, a gente estudar as origens do totalitarismo da Hannah Arendt, tá? E depois, talvez, Fenomenologia da Percepção do Merleau-Ponty, tá? Eu pedi até a Marcela, para quem ainda não se inscreveu, se inscreva e clique no sininho do Lançado no Mundo, por favor, Marcela, que é a monitora, maravilhosa, colocar mais uma vez o Lançado no Mundo. O Guilherme é o colaborador, que também faz parte da equipe. E o professor Magno, vocês vão conhecer o mês que vem, porque ele está de férias, tá? Tem 2 professores responsáveis. Gilberto? Fernando, eu quero fazer tudo, mas eu estou com um grande dilema. Eu estou em recesso, né? Sou professor no estado de São Paulo e vai voltar semana que vem. Sim. Quinta-feira, às 5 horas, eu tenho, vocês devem conhecer, o chamado ATPC presencial. Oi. Estou tentando ver com a minha coordenadora se muda, tal, para eu poder acompanhar, e você ainda me fala de mais um monte de coisa. Eu seria, nossa, adoraria participar. Mas eu não estou conseguindo dar nem certeza se eu vou continuar aqui. Está fazendo tão bem. Mas... Vocês não têm ideia do quanto está fazendo bem. Acompanha no Lançado no Mundo, né? Sim, sem dúvida. O Lançado no Mundo só existe se tem o encontro das 17 horas, né? Entende? O Lançado no Mundo, gente, tem quase 500 pessoas inscritas, entendeu? A gente já está na 4ª ou 5ª temporada de encontros de estudos, entendeu? E fora as palestras. Então, tem pessoas que têm uma circularidade, entendeu? Tem gente aqui que já está há várias temporadas, tem gente que está prometendo voltar no Origem do Totalitarismo, né? Como se a gente soubesse do futuro, né? E a gente já está, né? Mas assim, né? No sentido bem. Mas, enfim, estamos criando uma perseverança num grupo, né? Se não der para participar, assiste no nosso Netflix, que é o YouTube, né? Lançado no Mundo, né? E quando puder participar, participe. Pessoal, a gente tem essa questão. Tudo bem, Gilberto? Você é sempre bem-vindo, todo mundo aqui, tá? A gente tem essa questão prática, da gente fechar, da gente pelo menos avançar bastante nas nossas facilitações, tá? Eu vou projetar aqui para vocês, a gente precisa fechar com urgência o quadro da semana que vem e dar uma geral no quadro como um todo, tá? Eu vou projetar aqui para vocês. Professor, deixa eu te perguntar um negócio que o Gilberto falou ali também. Esses planos para ler Hannah Arendt e Merleau-Ponty vão ser depois que acabar esse ciclo depois que acabar esse, Beleza. Acho que a Luciana perguntou se não poderia ser outro horário. Não tem como alterar agora o horário do grupo, não, né? Gente, isso daí já é uma questão de uma cultura que a gente criou aqui no grupo e da minha agenda também. Eu não tenho, beleza. Eu não tenho condições. Esse horário eu já cavuquei na minha agenda faz 2 anos. Se eu for para outro horário, eu vou ter que fazer uma engenharia perigosa. Tá bom, beleza. Obrigado. Esse é o horário assim que já virou da cultura desses fluxos, né? Tem gente que não está... peraí, que eu estou projetando tudo. Estou projetando tudo errado aqui. Só um momentinho, gente, por favor. Estou copiando e colando. Você precisa fechar as suas abas, Fernando. É complicado. Peraí, cadê? Olha, gente, olha o tanto de aba aberta. É que eu já fechei. Você entenda que eu já fechei, hein? Uma quantidade. Cadê a bolinha aqui? A bolinha aqui, a bolinha.
YouTube, lista de presença, eu, Docs. Gente, a gente precisa dar uma avançada no quadro de facilitadores. Vocês viram que, pelo exemplo do Rafael, é algo assim, demanda um certo esforço, mas o Rafael fez uma facilitação muito clara, muito maravilhosa. E olha o que a gente já avançou aqui, né? Eu abri a fala no dia 7, veio o Guilherme, veio o Rafael, a gente tem uma janela para a semana que vem que a gente precisa resolver, que são 8 páginas, gente, são 4 folhas, gente. A gente dividiu os parágrafos 51 e 52, a gente fez todo um cuidado, a organização, de fazer a maior facilitação possível. São 8 páginas que dão 4 folhinhas. 4 folhinhas. Eu quero perguntar aqui para o grupo, como é a semana que vem, quem poderia... Se a facilitador, não precisa saber tudo, não, gente. É só fazer a lida e fazer uma condução, que depois aqui a gente vai compondo junto, a gente vai conversando, vai socializando, entendeu? Quem poderia do grupo propor o nome aqui? Eu só não vou porque eu não tenho certeza se vou conseguir participar ao vivo por causa do danado da TPC. Mas Ok, assim, seria uma honra imensa para mim. Quem poderia do grupo propor para eu digitar o nome aqui, gente? Isso é urgente, entendeu? Aqui não é aula, que é encontro, um estende a mão para o outro. São 4 folhas, gente. 8 páginas. Mas eu já vou ler o do dia 11. Você quer antecipar, Mila? Depois a gente vê alguém para o dia 11. Se você quiser fazer 2, você que sabe. É que quinta que vem eu vou ter orientação de um outro projeto e eu vou ter que estudar bastante para Então, gente, nós somos um coletivo aí. Temos 20... Na sala tem 20, quase 25 pessoas. Quem pode colaborar? Pode ser eu, professor. Quem é, por favor? É a Tatiane. Oi, Tati. Que ótimo, querido. Então teremos muito grato, em nome do grupo, né? Obrigada. Eu sou bem tímida, gente, falo bem baixinho, mas eu vou tentar. Estamos juntos e misturados, querida. Obrigado. Em nome do coletivo. A gente tem a Tati, depois a gente vai ter o Luiz, a gente vai ter a Mila, a gente tem o Ronald. Dia 25 de agosto, gente. Se a gente fechar essa aqui, se a gente fechar 3, a gente fecha... Pode fechar 4, gente. A gente está fechando até outubro. Guilherme já está se candidatando a 2 aqui, ó. Quem poderia em agosto, gente? Fechar pelo menos essa página. Andréia falou no chat. Andréia, 25 de agosto. Eu não estou vendo, eu estou projetando, eu não estou vendo vocês, tá, gente? 1 de setembro, quem pode? Eu posso ir nesse 1 do 9? Quem quer, por favor? Oswaldo. Oi, Oswaldo, obrigado. Em nome do coletivo. 8 de setembro. 8 de setembro a gente vai ter... quem pode, por favor? Professor, pode colocar o meu nome? É Letícia Franco. Letícia Franco. 22, por gentileza. Tá vendo, gente? Pro, eu vou ficar com o dia 25, tá? 25? 25 de agosto. A Andréia? Isso. Ah, já tá, querido. Obrigado. Obrigada eu. Percebe, gente? Se a gente preenche agora, vocês vão ter 1, 2, 3 meses para elaborar, então fica tranquilo para todo mundo. 22 de setembro. Setembro, gente, ó, estamos em julho. Pode ver, gente. Dia 22. Quem é, por favor? Gabriela Miranda. Ok, Gabriela. Obrigado em nome do coletivo. Perceba, gente, é tudo esse cuidado, assim, são 4 páginas. A gente fez essa divisão para não sobrecarregar ninguém, entendeu? Alguém se candidata para outubro, gente? Aí a gente já... Pro, desculpa interromper, eu tinha me esquecido, dia 25/8 é a minha colação de grau. Uau. Posso estar trocando com alguém? Desculpa, Claro, lembrei querido. agora.
Claro. Deixa eu só tirar aqui. Alguém clicou aqui para pedir entrada. Espera aí, tem que voltar aqui. Cadê a bolinha? Alguém está entrando aí, Lorena. Enfim, tabela de facilitadores. Alguém já pôs o nome aqui, não foi? Se vocês quiserem entrando e pôr no nome, gente, também fica à vontade. A 18 alguém tirou? A Tatiane, né? Tatiane, né? O meu pode ser dia 18, Pro. Ok, querido. Então tá. Não, professor, eu sou, acho que a próxima do dia 28. Esse aí eu acho que. Ah, perdão. Perdão. Imagina. Quem que falou 18 aqui, gente? Eu, Andréia, falei que posso trocar o do dia 25 do 8, que vai ser minha colação, para o dia 18. André, que ótimo, querido. Obrigada. Alguém quer fechar essa linha do 25 de agosto, gente? Que aí a gente faz uma corrente aqui. Não fica buraco, não fica esse buraco. Mas não vou poder. Oi? Eu queria muito, mas eu tenho que negociar com a minha coordenadora para tirar esse maldito TPC. Tá bom, Gilberto. Obrigado pela tua consideração. Eu posso, pode me colocar. Por favor, quem é? A Débora. Débora. Gente, que grupo maravilhoso, gente. Estou tão contente. Nossa. Podemos tentar fechar até dezembro, gente? 13 de outubro? É tudo pouquinho, são 4 páginas. 4 folhas, em geral. Tudo assim, ó. Pode ver. Tem um aqui que é grande. Ó. Acho que eu vou até... Aqui são 11 folhas, gente. Marcelo, a gente precisa dar uma olhada aqui. Hein? Oi, Beatriz, só um minuto, que eu tô vendo aqui o que aconteceu com essa câmera. Peraí. Marcela, me lembra de eu pensar esse mês de outubro, que embora a gente tenha dividido... Olha o parágrafo 68, gente. Tem 4 partes, mas mesmo dividindo dá 10 folhas, 11 folhas. E aqui dá... Talvez a gente tenha que dividir mais uma aqui. Professor, eu vou ver aqui o calendário aqui. Quando vai ser o próximo recesso do Estado? Aí eu vou me candidatar. Peraí. Tá, ok. Então, gente, mais alguém quer se completar esse quadro? Entenda, gente, a gente temos aqui, hoje avançamos bastante, a gente tem 6, 8, temos 13 quadros, né? Para fechar completo, entendeu? Alguém falou aí? Alguém quer? Alguém do... Querida Marcela, te pus na roda, Marcela. Monitora, querida. André levantou a mão. Vou olhar, professor. Tá ok, Marcelo. Então, gente, tá ok, gente. Tá ok, perfeito. Temos 13 horários para preencher. A André levantou a mão, já falou, André, querido? Como é que está 13 de outubro, Fernando? Deixa eu dar uma olhada. 13 de outubro está vago aqui. Posso pôr você, Gilberto? Pode. Maravilha. Só faltam 12 quadros. Já avançamos, a gente já tem uma folga. Por favor, se alguém quiser falar, pode falar agora, mas vão refletindo, vão olhando na agenda. Pelo menos a gente... É claro, a agenda, a gente é um coletivo, pode ter alterações, pode ter emergência, a gente dá uma adaptada, né? Mas só de ter um horizonte de... A maioria das datas a gente já preencheu, tá? Eu já passei aqui, vou passar de novo o link para vocês pesquisarem. Você, Chrome, Docs. Aqui. Quem ainda não colaborou, se cada um fizer, sobrecarrega para ninguém. Certo? Mais alguma questão, pessoal? Essa é a nossa dinâmica. Tem hora que a gente acaba um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas é em torno de 18h15, 18h30 que a gente finaliza. Daqui a uns 2, 3 dias a Marcela já vai ter disponibilizado no YouTube, tá bom? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, vou finalizar a gravação. Quem quiser conversar comigo mais uns minutos,
Eu tinha alguma coisa para falar para o Guilherme e para a Marcela. Sei que eu, né? Arrumar o calendário para agosto, porque você vai estar de férias. Ah, você já sabe. Então eu vou finalizar. Eu lembro de tudo, Fernando.